mentalidade, porque essa mentalidade, ela é do mundo. Não é a mentalidade da igreja, é a mentalidade do mundo, que o mal tem que ser pago com o mal. Digo o que estava escrito, normalize não perdoar. Né? Não podemos ter essa mentalidade. E para refletir, no início, eu trago para nós as palavras de Jesus, que ele disse em Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E aí, agora eu convido a todos a olharem não só para a sua vida, né? Não só para si, mas também para as tantas coisas que a gente vê na rua, no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não vê as pessoas se tratando com tanta violência na rua, né? Acho que quem trabalha no trânsito, com trânsito, né, tem transporte público, fecha um carro, fecha o outro, um motorista diz aquelas palavras bonitas para um, o outro buzina para o outro, xinga, e às vezes o negócio evolui de uma forma que acaba em violência, né, agressão física, e na nossa cidade, infelizmente, até em uso de arma de fogo, né? Muitas vezes nós não vemos nos noticiários, né, essas realidades tão tristes. Então, o nosso mundo, as nossas relações, elas estão permeadas pela violência. Eu acho que eu tenho quase certeza que todo mundo tem, nesse momento, uma imagem dessas situações violentas no seu dia a dia. Não só nisso, mas também na violência enquanto criminalidade, né? Antigamente, roubava, não só queria roubar. Hoje em dia rouba e atira na pessoa sem sequer motivo. A pessoa nem resistiu e levou um tiro. Não vemos isso no noticiário tantas vezes? Mas não só na violência. Mas quantas vezes nós não somos ríspidos, grosseiros com as pessoas que estão ao nosso lado, convivendo conosco? Nosso irmão faz algo, a gente não gosta, a gente está irritado, a gente é tão grosseiro com o outro. E quantas vezes nós não massacramos, esmagamos nossos irmãos por causa dos seus erros? Comete um erro, a gente não perdoa, a gente vai lá e humilha a pessoa. Nós xingamos e até às vezes praticamos a própria violência. A raiz disso tudo, como eu havia dito antes, é o nosso egoísmo. Quando pensamos apenas em nós mesmos, nós olhamos apenas para nós mesmos, não enxergamos que o outro pode estar na mesma dificuldade. Não enxergamos as dificuldades que o outro está passando, os seus momentos. Não temos um olhar de misericórdia para com o outro. Então, como eu disse, o mundo clama por misericórdia. Por esse amor sensível, que olha para o próximo com carinho, que olha para o próximo com atenção, um olhar de tentar compreender o que está acontecendo com o outro. Não é porque o outro usa de violência comigo que eu tenho que usar a violência para com o outro. Não é porque o outro fez fofoca de mim que eu tenho que fazer fofoca do outro. Não é porque o outro não me ajudou que eu vou me recusar a ajudá-lo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de Jesus. E o amor de Jesus é um amor misericordioso. E a raiz disso tudo é o pecado, né? O pecado, mais especificamente, o nosso egoísmo. Pensamos muito em nós mesmos. Vamos fazer um exercício. É, vou usar a Flávia de exemplo. Não, vou usar o João Pedro. Vou usar os dois. Pronto, para ninguém ficar chateado. João, João, você tem namorado, João? Não. Flávia tem namorado, Flávia? Sim. Tá, então vamos ver aqui. Enfim, ninguém vai ficar chateado com ninguém, não. Digamos que a Flávia e o João eles têm um relacionamento, né? E aí a Flávia, ela comete um deslize com ele. Cada um pode pensar o deslize que quiser aí, né? Ela cometeu um erro com ele
E João ficou extremamente chateado com ela. Mas vamos lá, a Flávia estava muito estressada, ela tinha um dia estressante no trabalho, o João foi falar uma coisa com ela e a Flávia foi extremamente grosseira com o João. E o João ficou chateado, magoado com isso. Isso não acontece no grupo jovem, tá? Eles se tratam com cordialidade, amor sempre. Eles são namorados, né? Ele queria lá dar carinho para ela foi grossa com ele, sai daqui, né? Aquilo tudo. Enfim. E ele fica chateado. Mas, poxa, aí você vai pensar, mas ela passou um dia estressante, ela estava tão estressada, trabalho, escola, estudo, né? Trânsito, né? Transporte público, apertado, espremido ali no ônibus, no BRT, no metrô, não importa qual seja o modal, você vai estar apertado no ônibus, no transporte. Ele podia relevar, né, que ela está estressada. Não podia? Fala aí no chat se ele podia ou não podia relevar que ela estava estressada. Ele podia, né? Podia. Deus, ele tem esse olhar misericordioso. Ele vê todas as nossas situações, ele entende as nossas fraquezas, ele sabe da nossa fragilidade. Ele não olha só para si. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Pecado é agir contra o amor de Deus. Ele é o ofendido. E o João se recusa a perdoar a Flávia, porque ele está ofendido, ele não merecia ser tratado assim, ele foi fazer carinho nela, foi falar com ela de todo amoroso, e ela foi grosseira. O João está olhando só para ele. Ele não está vendo a situação em que a Flávia aí está. Porque se ele fizer isso, ele pode fazer um esforço. Poxa, né, eu fui lá falar, mas ela não estava bem, então eu posso perdoar. Ele vai dizer, não gostei do que você fez, ela vai dizer, desculpa, eu te perdoo. Imaginem se Deus fosse egoísta e não fizesse esse olhar de amor para conosco, estava todo mundo ferrado, né? Tá todo mundo lascado. Mas não. Deus, ele conhece o nosso íntimo. Então, ele olha para nós como nós somos. Ele nos compreende como nós somos. E por isso ele é capaz de nos perdoar. Porque ele consegue ver o nosso potencial. Ele consegue ver a nossa verdadeira beleza. Ele sabe que aquilo não somos nós. E aí nós vamos para a segunda parte do texto, que é o filho pródigo. Nós vamos ter sempre a tentação de nossos pais Adão e Eva. Fazermos o que queremos e nos colocarmos no lugar de Deus. O filho pródigo vai embora porque ele quer seguir a vida dele da maneira que ele quer. Essa passagem é clássica, né? Acho que, se não me engano, da Quaresma, a gente, né? Do tempo quaresmal, acho que a gente fala sobre ela. Então, o filho pródigo pede tudo para o pai porque ele quer viver a vida segundo a forma dele. Então, nós temos sempre essa tentação, desde Adão e Eva, de nos colocarmos no lugar de Deus e fazermos tudo o que nós queremos. Ou seja, somos egoístas, pensamos apenas em nós mesmos. E o filho pródigo não fez isso. E o filho pródigo fez isso, né? Ele quis fazer, né? Ele quis ter controle de tudo, fazer o que quisesse. E iludido pelos seus desejos, ele encontrou penumbra, fome e humilhação. E viveu uma vida completamente longe da graça e do amor do Pai. O filho pródigo, então, ele é desfigurado pelas suas paixões. O pecado, ele nos desfigura. Usando a palavra de um santo que está bem famoso, né, devido à sua canonização recente, São Carlos Acutis, o pecado faz que nós sejamos fotocópias. Nós não somos a versão original de nós mesmos. Enquanto nós vemos a fotocópia um dos outros, Deus sempre vê o original, porque Deus é o nosso Criador.
Ele perde, então, desfigurado pelas suas paixões, pelos seus pecados, ele perde, então, a sua identidade de filho. Ele vira um escravo, praticamente. E uma vez eu ouvi de um monge que dizia que para São Bento, quando nós decidimos fazer o que nós quisermos, seguir, quero fazer as minhas vontades, é a mesma coisa que dar os braços para o diabo e sair com ele para passear. A obediência, que não é cega, a Deus é o caminho de libertação. O filho lembra daquilo que era, de quem era, e arrependido volta para o Pai, que o acolhe. O nosso Deus é incessante e nos chama de volta sempre para a sua casa, para a nossa casa. E ele sempre aguarda a nossa decisão de ir ao seu encontro e sempre nos acolhe com o seu amor. Ele vai sempre restituir a nossa dignidade e nos dar vida novamente. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Ele sempre nos espera. E a gente precisa ser misericordioso igual esse Deus. Se nós encontramos isso com Deus, nós temos que distribuir isso, levar isso para os irmãos, para o outro. O que o Papa insiste é viver essa misericórdia na prática. Nós somos perdoados por Deus, nós vivenciamos a misericórdia de Deus, agora é a nossa vez de ser misericórdia para o outro. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não diz isso o Pai Nosso que nós rezamos na missa hoje? Não sei se todo mundo já foi à missa hoje, né? Mas a gente reza isso no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Bom, como hoje é um domingo, eu fui sucinto naquilo que eu escrevi. Eu acho que tem tempo, não tem tempo? Então, se alguém quiser fazer alguma partilha, alguma coisa, pode ficar à vontade. Se alguém não gosta de falar no microfone, pode escrever no chat que a gente também vê, tá? Eu acho que as pessoas estão tímidas porque eu não sou da paróquia. Aí eles ficam desse jeito, né? A timidez. Flávia, você está mutada. Posso... Perdão, vou falar de novo. Eu gostei do que você falou sobre Deus nos restituir com dignidade e que Ele sempre nos espera e que nós precisamos pensar nisso para que consigamos ser misericordiosos também com o próximo, que nós precisamos usar isso, a tamanha misericordiosidade de Deus, para que sejamos também misericordiosos com o próximo, perdoar, como foi esse exemplo que você deu do relacionamento com João Pedro. Isso, eu acho isso muito importante também, que às vezes a gente quer muito ser perdoado por Deus, mas a gente não quer perdoar o próximo, né? A gente se agarra à mágoa como se fosse algo precioso, né? Mas, na verdade, a mágoa é uma pedra que pesa no nosso coração que só nos sufoca. Não serve de nada. Com certeza, faz muito mais mal para nós que guardamos do que para o outro, né? Exatamente. Pois bem, senhor Natan. Quem não sabe, o senhor Natan é meu futuro padrinho. Cara, eu gostaria de agradecer, porque você sempre tem uma ótima palavra para nos dar, para agregar em nossas vidas, né? É, Falta misericórdia em nós. Nós, como cristãos católicos, estamos todo dia, todo domingo,
Alguns aqui servem semanalmente a paróquia, e é uma reflexão a se fazer. Quanto estamos sendo misericordiosos para o próximo? Porque é muito fácil pedir para Deus. É muito fácil abusar da misericórdia de Deus. É muito fácil pecar e depois voltar com o rabinho entre as pernas pedindo misericórdia sempre. Mas quando você precisa ser misericordioso, isso é difícil, isso é complicado. Não estou dizendo que é fácil, mas é algo a ser trabalhado entre nós. Nós cristãos que devemos ter e seguir os caminhos de Cristo. Ter a configuração, nos configurarmos a Cristo. Então, enfim, só queria trazer esses pontos e agradecer pela sua fala, pela reflexão e, enfim, falta isso em nós católicos e isso é algo a ser pensado, porque é muito fácil chegar na paróquia e fazer fofoquinha do amiguinho, né? Daquele que a gente olha pro lado e fala para ele a paz de Cristo, é muito fácil, mas depois vira as costas e tá fazendo aquela fofoca, não sendo misericordioso como nosso Senhor nos ensina. Enfim, pode mutar, meu bem. Acho que uma coisa importante de falar é que nós, por nós mesmos, não podemos nada. Isso é graça. Nós temos que pedir a Deus o dom de sermos misericordiosos. É algo que tem que estar na nossa oração. Fazemos misericordiosos como o Senhor é misericordioso, né? Temos mais duas pessoas querendo falar, né? Oi. Quando você falou, você deu o exemplo, né, do relacionamento, que um magoou o outro, e você estava falando também, deu exemplo no trânsito, as brigas, né, que acontecem, e não só no trânsito, na vida da gente, né, mas a gente precisa entender que a gente precisa de ter uma maturidade da fé, né, porque, como você falou, a gente reza na missa, né, dizendo que a gente perdoa, né, o irmão, né, a gente pede perdão a Deus e diz que perdoa o irmão, e na verdade não acontece, né, assim, no íntimo, no fundo, a gente sabe que a gente não acontece isso, né, a gente tem essa falta, como o menino falou, a gente precisa ter essa misericórdia dentro da gente, né, e a gente precisa dessa maturidade que vem com a nossa conversão diária, com sempre a nossa reconciliação. A gente sabe, a gente entende que Deus está de braços abertos sempre para a gente, mas será que eu estou, né, com meu coração aberto para que o amor de Deus, né, transforme a minha vida? Eu acho que assim, a gente pensa muito na coisa do servir, né, na igreja, acho que aqui praticamente todos servem, a gente sempre tenta acolher o outro, mas a gente esquece também um pouco da gente, né, que pode ser egoísmo, né, mas tudo tem que ter aquele balanço, né, será que eu consigo dar ao outro, mas eu não consigo dar a mim? Né? Às vezes a gente também não se perdoa, né? A gente também não tem essa compaixão conosco, né? Porque a gente quer sempre fazer o melhor, né? E nisso vai na vaidade, né? Porque você já não está fazendo, já não está servindo para ser instrumento, você já está pensando no que o outro vai dizer, né? Aquela pessoa está sempre disponível, e no momento que você não está disponível, você já não serve mais, né? Você já vira fruto de fofoca, de sempre tem um disse-me-disse, né? Então, assim, a gente tem que ter também, tem que pensar nisso. A gente vê, eu fico muito feliz de ver jovens, né, como com essas reflexões, com esse aprofundamento em documentos e de quererem aprender, porque é muito fácil a gente levantar a bandeira e dizer que é católico, né, se a gente realmente não vai a fundo, né? Então, assim, tá de todo mundo de parabéns. Só quis falar um pouquinho.
Gente, eu lembrei de algumas coisas. E depois que eu terminar de falar, eu vou ler o comentário da Joyce, que ela colocou aqui no chat. Não sei se todo mundo consegue ver. Mas o que eu lembrei foi de uma vez que eu estava numa formação e ele estava explicando sobre a misericórdia e o perdão. E aí ele trouxe umas reflexões tão bonitas assim. Ele falou que Deus, ele tem um nome para isso, mas eu esqueci o nome. Mas é que o Deus Todo-Poderoso, com toda a sua divindade, ele reduz o seu tamanho para caber no nosso, né? Quando Jesus se faz, o Verbo se faz carne. E aí, como que a gente vai seguir esse gesto de Jesus se a gente não tem como subir assim, a gente não tem como ficar com a grandeza de Deus, mas como é que a gente faz então para ter essa mesma entrega que Jesus teve, essa humildade de diminuir o seu tamanho para caber no nosso? A gente direciona o nosso amor ao nosso irmão, que tem Deus no seu coração. O Espírito Santo está nele. Então, isso é uma coisa muito bonita de se pensar, de lembrar. E outra coisa que falaram nessa mesma formação, seguindo esse raciocínio, foi uma pedrada, assim, que até hoje fica matutando aqui, que é, quando você não assume o perdão, você está assumindo para si mesmo os vícios da outra pessoa. Então, é aquilo mesmo que vocês falaram sobre essa prisão, que é esse estado de não perdão. Esse estado de não perdão, na verdade, é muito mais sério do que parece. Não é simplesmente, não, eu vou perdoar a pessoa, vou ficar sem falar com ela, vou tirar da minha vida. Não, é uma prisão interior, né? Algo que fere a nossa busca pela santidade, fere a nossa vida espiritual e muitas vezes já brecha para pecados maiores. E isso me lembrou também uma frase do Chesterton, que é: a igreja não tolera nada, mas perdoa tudo. O mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. Então, qual lado que a gente vai escolher? A gente vai ficar do lado da igreja, a gente vai seguir o amor de Cristo, a gente vai pelo menos se esforçar, né? Porque a gente sabe que é difícil, que a gente é humano, que a gente é falho, que a gente cai, mas o lado do mundo, ele é tão maldoso, né? Aceita tudo, mas não perdoa nada. Olha como é contraditório. Olha como é que a conta não bate. Olha como é que, se a gente ficar assim, nosso coração vai estar em conflito um tempo inteiro, a gente não vai sentir paz. Então, é difícil crescer espiritualmente com essa mentalidade tão profundamente mundana, que começa por esse básico, por esse amor básico, nas pequenas coisas. Eu vou ler agora o comentário da Joyce Corrêa, que ela colocou aqui. É minha primeira vez nessa novela também. Para mim, o exemplo mais claro da misericórdia divina foi ilustrada no trecho do filme A Cabana, na qual a personagem que interpretava a sabedoria pede para o Mac, que é o personagem principal, escolher um só de seus filhos, e ele responde que é impossível. Depois, ela esclarece que é exatamente assim como funciona Deus. Todos somos filhos amados do Pai. É impossível ele escolher apenas um, independente do pecado que ele tenha cometido. Nossa, que lindo, muito bonita esse trecho do filme A Cabana que você trouxe pra gente. Muito bonito mesmo lembrar que Deus não faz essa distinção. Essa coisa, adorei isso que você falou, Nathan, sobre relacionar sobre Carla Cutis, que o pecado faz a gente ser fotocópia. Porque muitas vezes essa frase é estranha de escutar, né? Ué, como que a gente para de ser original? Por que eu estou deixando de ser mim mesmo? Mas Deus, ele projetou a gente para amar. Deus nos olha da maneira que ele nos criou, da maneira que ele quer que a gente esteja no céu. Então, isso é muito bonito. Obrigada, Joyce, pela partilha com a gente também. Só para contar para vocês, eu acho que alguns aqui já devem saber dessa história, porque estavam presentes nesse dia. Mas é porque eu lembrei, né? Uma vez a gente estava reunido na Crisma, quando eu fiz a minha Crisma, a turma estava reunida, e a gente estava conversando com o nosso pároco, Padre Marcelo, e ele contou uma história, a gente estava justamente nesse ponto sobre misericórdia.
e ele contou uma história sobre Judas Iscariotes, que traiu Jesus, né? E ele conta que tem uma santa, que eu não consigo lembrar o nome dela, realmente não lembro o nome dela. Eu não sei se é Santa Ana ou Santa Clara. Eu acho que é Santa Clara, mas eu realmente não lembro. E ele conta que essa santa teve uma visão com Jesus, estava tendo uma visão com Jesus, e nessa visão eles tratavam sobre a misericórdia, e Santa Clara pergunta para Jesus o que tinha acontecido com Judas Iscariotes, se ele tinha ido para o inferno, se ele tinha ido para o céu, e Jesus responde a ela que se ele contasse o que havia acontecido com Judas Iscariotes, as pessoas iam abusar da misericórdia de Deus. Então, assim, eu pelo menos entendo que, poxa, para chegar a um nível de que as pessoas abusariam da misericórdia de Deus, se ele contasse o que aconteceu com Judas, até que ponto será que Judas não foi salvo? Então, tipo assim, na minha interpretação, eu super entenderia que talvez Judas tenha sido salvo, sim. Então, se as pessoas souberem disso, poxa, se até Judas que traiu Jesus foi salvo, Deus não vai me salvar? Então, realmente, se a gente soubesse de fato sobre isso, a gente abusaria demais da misericórdia de Deus. É só uma história que eu lembrei. Outra coisa que eu lembrei sobre isso é que, na verdade, a gente trai Jesus todo dia, o tempo inteiro. Quando a gente peca, a gente está traindo Jesus. Mas a diferença de nós cristãos é que a gente vai procurar agir como Pedro. A gente vai se arrepender e vai voltar o olhar a Cristo. E isso é muito bonito da nossa igreja, né? Que a gente tem essa oportunidade. A igreja é mãe, ela quer que a gente volte para casa o tempo inteiro. A gente tem vários meios da gente receber graça fortificante para a gente conseguir caminhar de novo e não fazer como Judas, se desesperar e desistir, ir para fora do barco, porque não se perdoou pelo seu erro. Então, isso é uma coisa muito linda mesmo. Por sinal, só queria complementar, é algo que até conversei com o Natan recentemente, né? Que estava vendo uma aula do padre Paulo Ricardo. Ele conta a história de uma santa também. Eu até esqueci, também esqueci o nome da santa, meu pai do céu, ninguém lembra. Mas enfim, é, ela, em uma de suas orações, ela questiona Jesus. E ela fala para Jesus: se você é misericórdia, por que existe o inferno? E Jesus responde para ela: eu sou misericórdia, mas a misericórdia não existe sem justiça. E o Natan, ele complementou isso na conversa com ele. Ele fala que o inferno também é um grande ato de misericórdia. Eu gostaria que ele explicasse isso pra gente. A sua namorada, ela tá assim, e o tempo tá acabando. Aí tá ali a Flávia. À vontade, meu rei, a casa é sua. O maior castigo que existe é deixar de existir. Isso que é a verdadeira punição, né? A punição última que qualquer criatura pode ter é isso, deixar de existir. Então, Deus não te condena à não existência, porque se você deixa de existir é como se nunca tivesse existido. Então, até o inferno é um ato de misericórdia, porque você continuará existindo. Privado de Deus, sim, por sua escolha, né? Não é Deus que te condena ao inferno, é você que escolhe ele. Mas isso é um assunto para outro dia. Mas Deus, né, ele não te apaga da existência, ele te mantém existindo nele. Mas enfim, né, isso aí é mais complicado, mas é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi, não sei se é satisfatório, né? Qualquer dúvida, perguntem ao pároco de vocês. Deixo agora para deixar para ele. Tá ótimo, agora vamos para a ladainha. Por favor, Nathan, faça as honras. Sim, senhora. Vamos combinar uma coisa. Quando a gente está rezando online, às vezes fica um caos dos microfones, né? Os microfones entram em caos.
Eu vou pedir que a Flávia responda a ladainha junto comigo. Eu vou dizer a primeira parte, ela responde. Você pode responder também. Não precisa abrir o microfone para poder estar respondendo junto. Porque acho que fica mais limpo e a gente se concentra melhor naquilo que a gente está rezando. Podemos combinar assim? Com certeza. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus. Tende piedade de nós. Deus, Filho e Redentor do mundo. Tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. São João Paulo II. Rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo. Rogai por nós. Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo. Rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia. Rogai por nós. Fiel filho de Maria. Rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus. Rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho. Rogai por nós. Papa peregrino. Rogai por nós. Papa do milênio. Rogai por nós. Modelo de diligência. Rogai por nós. Modelo dos sacerdotes. Rogai por nós. Que extraístes força da Eucaristia. Rogai por nós. Homem incansável da oração. Rogai por nós. Amante do rosário. Rogai por nós. Forças do que duvidam de sua fé. Rogai por nós. Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo. Rogai por nós. Conversor dos pecadores. Rogai por nós. Defensor da dignidade de toda pessoa. Rogai por nós. Defensor da vida desde a concepção até a morte natural. Rogai por nós. Que rogaste pelo dom da paternidade para o infértil. Rogai por nós. Amigo das crianças. Rogai por nós. Líder da juventude. Rogai por nós. Intercessor das famílias. Rogai por nós. Consolador dos sofredores. Rogai por nós. Que valorosamente suportastes vossa dor. Rogai por nós. Semeador de divina alegria. Rogai por nós. Grande intercessor pela paz. Rogai por nós. Orgulho da nação polonesa. Rogai por nós. Brilho da Santa Igreja. Rogai por nós. Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo. Rogai por nós. Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo. Rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus. Rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade. Rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias. Rogai por nós. Para que possamos saber perdoar. Rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento. Rogai por nós. Para que não sucumbamos à cultura da morte. Rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações. Rogai por nós. Para que intercedais e nos obtenhais a graça de uma morte feliz. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Rogai por nós, São João Paulo II. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Jesus, eu confio em vós. Esta oração querida por muitos devotos da Divina Misericórdia expressa adequadamente a postura que também desejamos assumir ao nos confiarmos ao vosso abraço, Senhor, nosso único Salvador. Quão intensamente desejais ser amado, e quem quer que acenda em si os sentimentos de vosso coração, aprende a ser um construtor da nova cultura do amor. Um simples ato de confiança é suficiente para penetrar a cortina da melancolia e tristeza, dúvida e desespero. Os raios de vossa divina misericórdia restauram de maneira especial
a esperança daqueles que se sentem oprimidos pelo peso do pecado. Maria, Mãe de Misericórdia, concedei que a esperança que colocamos em vosso Filho, nosso Redentor, permaneça sempre viva. E vós, Santa Faustina, ajudai-nos também, quando repetirmos convosco, olhando corajosamente para a face do Divino Redentor, as palavras: Jesus, eu confio em vós, hoje e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, Natan. Foi muito especial para nós essa reflexão sobre a misericórdia. Eu gostaria de pedir que nós rezássemos uma Ave Maria pelo Natan, pela alma dele, pela missão dele como catequista, que ele continue levando a palavra de Deus a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria deixar um dever de casa para vocês. Vocês vão rezar diante do crucifixo e vão dizer: Jesus, eu confio em vós. Mas diz, vindo do coração, essas palavras para Jesus. Eu confio em vós e me ensina a ser misericordioso como o Senhor foi. Uma oração simples pode fazer toda a diferença. Amém? Amém. Agradeço o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, Natan. Vamos postar o seu dever de casa no Insta. Obrigado. Tchau, pessoal. Tenham uma boa noite. Amanhã temos mais. Amanhã é às 21 horas. A Dani quer uma Peraí. Pode A falar. foto. A gente, foto. a foto. Quem quiser abrir a câmera para aparecer no print, só. Bem, Pedro. Uma galera aqui. Desligar o áudio. Gente, lembrando da Santa Missa, na quinta-feira, às 19 horas, todos juntos, para encerrar, coroar essa novena com a Santa Missa e a bênção do Santíssimo Sacramento ao final, hein? Contamos com a presença de todos vocês. Dá um sorriso aí, galera. Bora. Sorri aí, gente. Bora. Foi, gente. Só para lembrar, então, que amanhã a gente vai continuar juntos, tá? Amanhã o tema vai ser sobre o pecado. Um tema bem propício para o tema de hoje. Então, quem vai estar com a gente é o seminarista Rafael Moreira. Ele é seminarista do Seminário Propedêutico Rainha dos Apóstolos. Então, ele vai estar com a gente amanhã, falando sobre o pecado. E a gente espera vocês. Lembrando que amanhã o horário já volta a ser 9 horas da noite, gente. Só ontem e hoje que foi às 6 horas. Amanhã já é 9 horas. A gente vai disponibilizar o link um pouquinho antes. E a gente espera vocês, tá bom? Uma Tchau, boa tchau. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom final de Boa domingo, boa noite, boa semana. noite. Boa Igualmente. noite.